É um teste aqui. Aí, foi. Bom, vamos lá, meus irmãos. Hoje nós estamos iniciando uma nova matéria. Que matéria é essa? Hebreus e epístolas gerais, tá? Só para vocês entenderem aonde que a gente está. Nós já estudamos praticamente a Bíblia inteira, do Antigo. Opa, cadê a minha caneta aqui? Do Antigo Testamento. A gente viu na teologia que a Bíblia ela é dividida em blocos, né? E as matérias aqui de teologia também são divididas em blocos. Do Antigo Testamento, nós estudamos a matéria Pentateuco. Essa matéria Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? De Gênesis a Deuteronômio. Depois nós estudamos livros históricos, que são praticamente, se eu não me engano, 12 livros, que vai de Josué, que é depois de Deuteronômio, até o livro de Esther, tá? Depois nós estudamos livros poéticos. Os livros poéticos são os livros. Deixa eu só. Maravilha. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? Deixa eu aceitar aqui, a irmã Andréia. Boa noite, irmã Andréia, seja bem-vindo. E o A paz, pastor, desculpa o atraso. Imagina. E depois nós estudamos os profetas. Então, meus irmãos, assim é dividido o Antigo Testamento em blocos, né? Os profetas vai de Isaías até o livro de Malaquias. Aí a gente estudou que dentro do livro dos profetas é dividido entre profetas maiores e profetas menores, ok? Depois de profetas, a gente tem uma matéria chamada Introdução ao Novo Testamento, que é um gancho para a gente entrar aqui no Novo Testamento. Quais são os blocos do Novo Testamento que a gente já estudou? O primeiro deles, Evangelhos e Atos. Evangelho e Atos, que nós estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, se a gente for pegar o Novo Testamento ali, é nessa ordem, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E aí vem o livro de Romanos. O livro de Romanos vai cadenciar ali 13 livros, que são as cartas paulinas ou epístolas paulinas, que é a matéria passada que nós estudamos, inclusive eu já lancei a nota de todos vocês. Quando nós pegamos a Bíblia ali, vem em Romanos e termina lá em Filemon. Depois de cartas paulinas no Novo Testamento, depois de Filemon, vem o livro de Hebreus e depois as cartas gerais, que é o que nós vamos estudar. O que são essas cartas gerais? O livro de Tiago, o livro de 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e o livro de Judas, tá? Tudo isso dentro dessa matéria aqui que nós estamos estudando. Estamos nesse bloco aqui agora, tá? E depois, quando nós terminarmos essa matéria e fazer a prova, nós vamos fechar a Bíblia estudando escatologia, que é o livro de Apocalipse. É uma matéria só do livro de Apocalipse. Nós vamos começar ali para o meio de março, onde nós só vamos falar do estudo sobre o fim. E aí, quando nós chegarmos aqui em escatologia, nós terminamos de estudar os 600, olha, nós terminamos de estudar os 66 livros da Bíblia. E a gente encerra aqui toda a Bíblia. Professor, chegou ali em escatologia, acabou o curso? Não, meus irmãos. Chegou ali em escatologia, a gente vai estudar outras matérias, como história da igreja, como que a igreja chegou no que é hoje, né? Depois de escatologia ali do Apocalipse, o que aconteceu, né?
Como que a gente chegou na igreja que a gente tem hoje? A gente vai estudar a história da igreja, a gente vai estudar teologia pastoral, a gente vai estudar teologia sistemática, quem é Deus, da onde que Deus veio, como que os anjos foram criados, quem que é o diabo, quem que é o Espírito Santo, quem que é Jesus, quem que é Deus. Nós vamos estudar cristologia, que é uma matéria para falar só sobre Jesus. Nós vamos estudar missões, nós vamos estudar evangelismo, nós vamos estudar outras religiões, né, que é seitas e heresias, enfim, maneiras e costumes, geografia bíblica. Tem mais uma série de matérias, né, para nós estudarmos. Ao todo, no curso de vocês, são 24 matérias, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Só dando um resumão para todo mundo, para vocês se situarem aonde que a gente está na matéria. Então, nós estamos aqui, ó, entrando em Hebreus e cartas gerais, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, meus irmãos? Pode abrir o microfone, pode perguntar, ou se quiser escrever. Alguém tem alguma dúvida? Onde a gente está ali no nosso curso? Lembrando, nosso curso ele é rotativo. O que que isso significa? Ele nunca acaba, né? Eu tô dando a aula aqui, o curso ele tem a duração de 2 anos, né? Eu tô indo já pro 8º, 9º ano já formei algumas turmas já. E, por exemplo, se você entrou aqui, ó, em Hebreus Cartas Gerais, você só vai terminar o curso quando voltar aqui em Hebreus novamente, né? Então, né, vai estudar todas as matérias até voltar em Hebreus novamente, tá? Só para tranquilizar a todos os irmãos aí também. Ok? Dito isto, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Vamos para a nossa matéria. Meus irmãos, eu mandei lá no grupo, depois eu vi que ficou um ar aí de interrogação no ar sobre o aquele exercício que eu passei do livro de Tiago, tá. Qual é o meu intuito? Que vocês fizessem a leitura do livro de Tiago, para que quando nós chegarmos na matéria, vocês já estejam, né, aptos ali para receber o conteúdo, porque é um dos livros mais complexos que a gente tem ali do Novo Testamento também, tá. Então, eu havia colocado a data do dia 20/3, se eu não me engano, até a irmã Andréia mandou lá no grupo. Eh, Se eu não me engano, eu posso estar errado aqui também, falhando, tá? Mas se eu não me engano, era a data da nossa prova, que é o nosso último dia. Mas se eu falei que ali era a data também da entrega da atividade, eu peço até desculpa para os irmãos, tá? Não tem data fixa para a gente apresentar. Então, por exemplo, a Amanda, a Andréia, que a missionária Andréia eu não lembro agora de cabeça, mas a Amanda eu sei que ela fez ali a parte dela. Se ela quiser apresentar hoje, para mim, perfeito, tá? É bom que a gente vai apresentando conforme vai passando as aulas e vocês pode a cada aula aí ficar mais próximo aí desse livro e dessa matéria, tá? Eu peço desculpa para os irmãos se ficou algo meio que nas entrelinhas, tá? Mas, se vocês já quiserem apresentar hoje, fiquem à vontade. Obviamente que isso está valendo ponto para vocês. Tudo eu anoto, né, frequência eu anoto, participação eu anoto, tudo ali é contabilizado, eu sempre dou aquela ajudinha na prova aí para vocês, tá bom? Antes de iniciar aqui, que hoje a matéria é sobre o livro de Hebreus, né, que nós vamos iniciar, só dando um pouco de contexto, nós estudaremos aqui nessa matéria a epístola de Hebreus, as epístolas gerais que são Tiago, 1ª e 2ª Pedro, que eu já falei, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, tá? O livro que vocês vão receber é esse livro aqui, tá para chegar para mim na segunda-feira, e aí eu já libero para vocês. E aqui um pouco das unidades que a gente vai conversar, ok? Então, antes da gente entrar aqui em Hebreus, eu queria chamar a Amanda aqui, que eu sei que ela tá pronta ali, né? E se mais alguém quiser apresentar, meus irmãos, já coloca no chat aqui, eu quero, porque daí a gente já vai emendando as apresentações. Lembrando, o que que é essa apresentação? Eu passei um tema para cada um de vocês, e pedi que vocês fizessem a leitura do livro de Tiago, baseado ou na ótica ou no filtro daquilo que eu passei para vocês, né? Então eu passei ali para vocês, olha, vou dar um exemplo aqui.
o que é a luta contra a carne e o espírito, segundo o livro de Tiago. Então, você lê o livro de Tiago e traz essas respostas aqui para nós na nossa aula. Amém, meus irmãos? Então, Amanda, fique à vontade. Fale, por gentileza, qual é a frase que você pegou ali, né? Qual é o título ali que você tinha que ler? E depois você pode fazer a sua apresentação aí para a gente, por favor. Peraí que agora eu vou apresentar, peraí. O meu era Tiago e a fé que se prova na prática. Perfeito. Baseado na epístola de Tiago, do capítulo 1 ao 5, estudando Tiago, eu entendi que a fé verdadeira não é só dizer que acredita em Deus, é viver o que acredita. Ali nós aprendemos que a fé precisa aparecer nas atitudes. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não adianta apenas falar de fé, é preciso praticar. A fé verdadeira se prova nas atitudes do dia a dia. Enquanto eu estudava, eu percebi que a mensagem não era só para me apresentar, era para mim essa mensagem. Às vezes eu sinto que a minha fé é pequena, às vezes eu me cobro, eu acho que eu preciso melhorar em muitas áreas. Mas eu entendi uma coisa muito importante. A fé verdadeira não é uma fé perfeita. É uma fé que continua tentando, que continua obedecendo, que continua confiando, mesmo quando é difícil. Fé verdadeira se prova quando a gente escolhe confiar, mesmo com medo, quando a gente escolhe fazer o certo, mesmo cansado. Quando continua acreditando, mesmo passando por dificuldades. Eu aprendi que a fé verdadeira não é sobre nunca falhar, é sobre nunca desistir de confiar em Deus. Amém. Eu tô um pouco nervosa, porque é a minha primeira vez. Não, mas foi excelente. Parabéns e que bom que Obrigada. isso foi um instrumento aí de Deus para falar com você. Muito obrigada. Maravilha. Gente, o intuito desse tipo de atividade é justamente vocês terem esse momento de estudo dedicado ali, aplicado a um filtro, a um tema, para que tanto Deus fale com vocês, quanto vocês consigam ali desenvolver a, a visão analítica de vocês, a visão analítica textual, crítica e assim por diante, tá? Anderson, fica à vontade. Boa noite. Vou apresentar aqui. Cadê? Compartilhação, janela. Tá aparecendo aí, professor? Tá sim. Tá. Você fez a apresentação? Vixe, eu saí mais cedo do serviço, deu tempo. Fechou. Saí era 2 horas. E é bom. Então, o meu tema foi esse: ética cristã ética cristã no trabalho e na vida financeira. A Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é frequentemente chamada de provérbio do Novo Testamento. Ela é visceral, prática, não oferece espaço para espiritualidade abstrata, que não se traduz em comportamento ético, especialmente no que diz respeito ao dinheiro e à justiça social. Para o Tiago, a fé sem obra é morte, e é o lugar onde essa morte, mas se evidencia na exploração econômica e na ganância. Ética no trabalho, justiça na integridade. Tiago aborda o trabalho não apenas como uma atividade de substância, mas como um campo de prova moral. Ao ponto alto de sua crítica está no capítulo 5, onde ele confronta diretamente os empregados da época. Justiça salarial. Tiago condena veemente o atraso ou retenção de salário no contexto bíblico. O trabalhador
dependia do pagamento diário para comer. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros chegarão ao ouvido do Senhor. Tiago 5:4. A fraude do silêncio. A ética de Tiago sugere que ser um bom cristão no trabalho não é apenas roubar, mas garantir que o sistema de trabalho sob sua responsabilidade seja justo, e o lucro obtido através da pressão desmedida ou da exploração de vulnerabilidade alheia é considerado um grave pecado. Quando eu estava estudando essa parte, né, eu achei interessante porque eu nunca tinha olhado para Tiago em questão de ética, né, no caso, no trabalho e de justiça. A gente sempre, nos evangelhos, a gente sempre é focado, mas no milagre, a gente sempre vai um foco em Jesus e acaba esquecendo de olhar para esse lado, né, que abrange mais coisas. Eu achei interessante que quando eu estava estudando Tiago, e ele preza sobre essa questão de justiça, né? E ele critica muito porque naquela época acontecia muito isso, né? O trabalhador, ele trabalhava e chegava no dia, né, que no caso eles recebiam diariamente, chegava no final do dia, eles não recebiam o seu dinheiro, né? E eles precisavam desse dinheiro para se alimentar, né? E ele critica muito isso que acontecia naquela época. Havia muita exploração do pessoal, e ele fala que isso era errado, né? Então ele escreve criticando isso, não diferente do nosso dia de hoje, né? Como que também há muita exploração, desvio de função na empresa, atraso salarial e etc. A vida financeira e o perigo da riqueza autocentrada. Diferente de outros autores bíblicos que focam na administração, mordomia, Tiago foca no perigo espiritual da acumulação. A enfermidade do rico. Ele usa a metáfora da flor da erva que murcha sob o sol ardente. Tiago 1, do seu versículo 10 ao versículo 11. A ética cristã que está aqui é da humildade radical, entender que o status financeiro é temporário e não define o valor de uma pessoa diante de Deus. O acúmulo como corrupção. Ele adverte que o acúmulo de bens por si só, enquanto outros passam necessidade, é uma prova contra o próprio acumulador. O ouro e a prata enferrujam, Tiago 5:23, simbolizando recursos que deveriam estar circulando para o bem comum, mas que foram retidos. Isso aqui também é bem interessante, né? Que ele fala muito sobre a desigualdade, que quando muitos têm e outros não têm, né? Enquanto uns esbanjam, outros estão passando fome, não diferente do nosso dia a dia, né? Quando uns estão vivendo com um salário mínimo, outros aí estão esbanjando dinheiro, entendeu? Gastando com coisas supérfluas. E ele faz uma crítica sobre isso, né? Que a gente não deve juntar dinheiro, né? A gente não deve colocar o nosso coração nas coisas materiais. E sim ajudar o próximo, a quem está ao nosso lado, né? Se a gente ter condição de ajudar, ele fala que quando a gente tem condição de ajudar o necessitado e a gente não ajuda, a gente peca. E muitas das vezes, né? Isso é até uma reflexão, né? Muitas das vezes a gente já não pecou? Porque muitas vezes as pessoas pensam que fazer a obra é ser subir no púlpito, é você sair para fora, para o campo, mas fazer a obra também é isso. Por exemplo, você tem um carro, você está na igreja, você conhece o irmão, mora no mesmo lugar, às vezes você está sozinho no carro, você não oferece uma carona para o seu irmão do seu lado, né? Às vezes, seu irmão está precisando de necessidade, você tem sobra, até estraga na sua casa, mas você não doa para a igreja. Então, ele faz uma crítica
E, ao mesmo tempo, estudando é algo que mexeu comigo, que faz a gente analisar um pouco. A tomada de decisão, se o Senhor quiser. No capítulo 4 de Tiago, corrige a arrogância nos negócios. Eles descrevem comerciantes planejando viagens, lucros, expansões, sem considerar a soberania divina. O planejamento sobre a dependência. A ética cristã nos negócios não proíbe o lucro ou o planejamento, mas proíbe a presunção. Então, quando você planeja algo, Deus ele quer que você seja bem-sucedido, Deus quer que você abra sua empresa, Deus quer que você tenha uma vida financeira boa. Deus ele não quer que você tenha um pensamento muito baixo, né? Como já vi muitos pregadores pregando, né? Que o evangelho não é dinheiro, o evangelho não sei o quê. Claro que não é isso, mas Deus também ele não quer que você sofra, né? O próprio Jesus falou, né? Que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, isso não é errado, né? Agora, é errado você ser presunçoso, né? Você se tornar ignorante, você começar a amar o dinheiro. Então, ele faz uma crítica sobre isso. O pecado e a omissão. Ele encerra a sessão dizendo que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, do seu versículo 1 ao seu versículo 17. No contexto financeiro, isso significa que se você tem recursos para ajudar e decide ignorar a situação, você está falhando eticamente. Então, ele fala que se você tem condições de ajudar o seu próximo e você não ajuda, você acaba pecando. Não estou falando para você dar o mundo para a pessoa, mas coisa básica, tipo uma carona. Se você negligencia isso, você já está pecando, segundo a Bíblia. Não precisa ser muito, porque a gente pensa assim, ajudar o próximo, a gente pensa assim, dar uma casa, dar um carro, mas não é só isso. Não ajudar naquilo que você pode, porque ele é bem claro. Se você tem condições, né? Irmão, eu tenho, sei lá, um pacote de arroz lá em casa, 2 pacotes de arroz, você está precisando? Você, às vezes até estraga e não doa. Então, é nesse contexto que ele está falando, em fazer o bem. Aí, comportamento condenado e comportamento exigido. Aqui eu separei o que ele condena. Tratar melhor o cliente ou parceiro rico por interesse. Entendeu? Tem muita gente que é assim, ele condena esse tipo de comportamento, de fazer exceção de pessoas, né? E ele fala que tem que tratar todos com a mesma dignidade, então a gente não pode fazer exceção de pessoas. Ele condena isso, né? E naquela época era muito comum. Se você tem muito, é que nem aquele ditado, você vale o que tem. E ele condena isso, né? Então, você tem que tratar todo mundo, independente da sua classe social, se ele é rico, se ele é pobre, tem que tratar todo mundo igual. O que também estava acontecendo naquela época, despreza o trabalhador ou pessoa com aparência humilde, entendeu? Foi aquilo que eu falei. Tratar todo mundo igual, não desprezar se a pessoa é humilde ou não, independente da classe social. E aqui ele fala exigido, praticar a lei régia, amar o próximo como a si mesmo, né? Então a gente deve amar o nosso próximo. Fé teórica que diz vai em paz ao necessitado. Então ele trata, se você... Eita, parou de apresentar. Se você trata o seu próximo dessa maneira, você está usando a sua fé teórica, você não está colocando em prática, né? Se você tem condição de ajudar e não ajuda, você está tendo uma fé teórica. Então, ele fala que a gente precisa ter uma fé prática. Fé prática que supre as necessidades físicas. Então, a gente precisa ter colocar em prática a nossa fé, né? Seja no nosso comportamento. E aqui... aqui eu fiz uma conclusão.
Conclusão. A religião pura e imaculada. Para Tiago, a métrica do sucesso espiritual não é conhecimento teológico, mas como você se trata os vulneráveis, órfãos e viúvas, e como você se mantém incontaminando pelo sistema de valores ganancioso do mundo. Em resumo, o trabalho deve ser pautado pela justiça absoluta no pagamento e no trato do dinheiro. Deve ser visto como ferramenta de serviço, nunca como fonte de identidade ou acúmulo egoísta. Negócios devem ser conduzidos com humildade de quem reconhece que não tem controle sobre o amanhã. Então, ele fazendo essa conclusão, então a ética dentro do trabalho e na vida financeira é essa, né? No trabalho você tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, independente do ambiente que você esteja, você tem que fazer a diferença, ajudar o necessitado e dar o seu melhor no seu emprego, né? E na vida financeira, e você fazendo isso, consequentemente, você vai ter um sucesso, né? E quando você tiver esse sucesso na sua vida financeira, você não vem negligenciar o que ele falou, né? Você tem que amar o seu próximo, ajudar quem está do seu lado, entendeu? Fazer a diferença no meio, porque muitas das vezes a gente negligenciamos, né? É coisa pequena, mas a Bíblia fala que a gente peca se a gente tem condição de fazer e a gente não faz por medo, sei lá, não ficar pensando no amanhã e acaba negligenciando. Mas aqui fala, né? Tiago ele fala, se você pode ajudar o seu próximo, então ajude. Se você não ajuda, você comete pecado. Essa foi a minha apresentação. Perfeito, Anderson. Não precisava fazer toda a apresentação aí, mas parabéns. Parabéns pela apresentação, parabéns por aquilo que você trouxe para nós aqui, daquilo que você entendeu do livro de Tiago. E o intuito é exatamente esse, tá, meus irmãos? É vocês lerem e depois de lerem, é vocês conseguirem extrair algo para, primeiro, aplicar na vida de vocês, para vocês viverem aquilo que vocês estão lendo ali, porque é isso que faz a diferença de quem estuda teologia, tá? Porque a teoria, são muitas teorias que nós vemos aqui, ficar só lendo ou ficar só pensando ali naquilo que nós ouvimos nas aulas, é algo muito raso. A gente precisa ir mais fundo, tá? A irmã Elise vai apresentar. Fique à vontade, irmã Elise. Boa noite, de Boa novo. noite. Então, o meu tema no livro de Tiago era riqueza, pobreza e justiça social. Um pouco parecido aí com o Anderson, mas é riqueza, pobreza e justiça social. E no livro de Tiago, ele foi escrito, né, para os israelitas que viveram aí por fora da Palestina, abrangeu bastante gente. Num contexto, provavelmente com a desigualdade forte, né, do Império Romano, havia grandes proprietários de terras, trabalhadores, diarista, exploração, né, salarial, tinha escravidão também na época. Era forte a distinção social nas assembleias. No capítulo 1 de Tiago, o pobre é exaltado em Cristo. O rico deve lembrar-se da sua rapidez ou da brevidade da sua vida, com ênfase na sua identidade. Não no dinheiro que ele possui, né? Pensando sempre na redenção, na obra redentora de Jesus. A riqueza é descrita como uma flor que murcha, ou seja, o rico deve saber que a sua condição é passageira. Já o pobre deve se gloriar na sua exaltação. Então, não, o nosso status aqui, né, ele é terreno. Não define o nosso status de poder aquisitivo, ele não define quem nós somos em Cristo. A riqueza na terra hoje ela é temporária.
né? E nós temos que estar cientes da nossa identidade em Cristo. Tanto é que foi por isso que ele falou, né, que o pobre ele vai se exaltar, né, para ele se glorificar quando ele se exaltar, mas o rico para que ele se mantenha nivelado, né? Deus quer colocar todo mundo no mesmo prumo. Ele enfatiza o ensino de Deus aqui. Onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. A riqueza não é condenada, né? Ela é relativizada. Ela não define o valor de ninguém. No capítulo 2, o Tiago confronta diretamente a desigualdade social dentro da igreja. Deus não aceita o favoritismo baseado em aparência ou dinheiro. Não adianta dizer que crê, mas não praticar justiça. A parcialidade contradiz o caráter de Deus. Isso não é para romantizar a pobreza, é uma declaração que o reino de Deus não opera segundo critérios econômicos e cristãos não devem agir como um sistema do mundo. Devemos amar o nosso próximo, independente de questões financeiras. Isso deve começar na prática comunitária, como já foi descrito aí pelo irmão anteriormente. No capítulo 4, ele traz a raiz espiritual da desigualdade, né, que é a cobiça, os desejos, orgulho, a injustiça, que ela começa, né, no coração corrompido, tentando ali se explicar para Deus. E ele é dominado pela cobiça, pelo orgulho. Tanto é que Tiago vai dizer, né, que a gente pede mal para gastar com os nossos próprios prazeres. Tem que saber pedir. E no capítulo 5, Tiago ele vai além. Ele denuncia os ricos que acumulam suas riquezas às custas da injustiça dos trabalhadores. Os salários retidos, a exploração, o luxo, né, baseado na vida do outro. E Deus ouve o clamor do trabalhador injustiçado. Não é uma condenação de hierarquia, nem crítica à autoridade. É uma condenação de injustiça econômica. A Escritura também ensina que o trabalhador deve ser fiel, trabalhando para o Senhor, como se ele trabalhasse para o Senhor, porque o Senhor o recompensará. E tudo isso nos ensina que a riqueza não é pecado, mas é injustiça. Mas a injustiça ensina que a pobreza não é vergonha, é a realidade que Deus te vê no momento. E que a fé verdadeira, ela pratica a justiça, independente do seu status financeiro. Deus sempre vai praticar a justiça. Se temos recursos humanos, usamos para abençoar. Se lideramos com justiça. Se empregamos, pagamos com dignidade. E no final, né, Tiago também nos lembra para que nós sejamos pacientes e assim o Senhor nos verá. Ou seja, Deus é justo e fará justiça pelo teu povo, né? Pelos aqueles que estão se importando em agradar a Ele, se importando em fazer sempre o certo. Aqui ele alerta o povo que não estava andando certinho, não estava fazendo as coisas certas. Então ele escreve essa carta para alertar o povo e que seja um alerta, inclusive, hoje para os dias de hoje. Amém? Maravilha, amém. Olha que interessante, né? Como o livro de Tiago ele aborda temas tão relevantes e atuais, práticos do nosso dia a dia, né? Fala bastante de questão de salário, de empregado, empregador, sobre dinheiro, sobre ética, várias coisas que nós sabemos que são tabus, né? Por aí. Mais alguém quer apresentar? Alguém que está preparado aí? Não? Ô, professor, eu posso apresentar, só tô com barulho de fundo aqui. Não, fica tranquilo. Vai lá. Tá, então tô aqui ajudando o irmão aqui, aí pode ser que apareça um barulho de fundo, dê uma pausada aqui, tá? Fica tranquilo. Posso começar? Pode sim. Beleza. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Leandro, vou estar falando com vocês aqui agora a parte dos pecados que Tiago combate, tá? A Epístola de Tiago, escrita por Tiago Justo, é uma carta extremamente prática. Ele ensina a fé verdadeira
que precisa ser demonstrada em atitudes. Aí eu vou passar aqui para vocês agora os principais pecados que ele repudiava na sua carta. A parcialidade ou favoritismo. Tiago condena tratar ricos melhor do que pobres dentro da igreja. Ele afirma que fazer acepção de pessoas é pecado. Aí uma parte do que ele diz, que é o capítulo 2, versículo 1 a 9, a fé verdadeira não discrimina. O segundo é a fé sem obras. Tiago declara, no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. Não basta dizer que crê, é necessário viver o que se crê. Fé genuína produz ação. O terceiro pecado é os pecados da língua. Ele compara a língua a um fogo, condena a fofoca, incoerências espirituais. Quem não controla a língua não demonstra maturidade espiritual. Agora o quarto aqui, agora pecado. Inveja e ambição egoísta. No capítulo 3, versículo 14 e 16. Onde há inveja e ambição egoísta, há confusão a toda espécie de males. A sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica e humilde. O outro pecado é o orgulho e a autossuficiência. É o Tiago capítulo 4, versículo 3 a 16. Tiago repreende aqueles que fazem planos sem considerar Deus. Você não sabe o que acontecerá amanhã. Devemos dizer, se o Senhor quiser. Aí o sexto aqui, amor ao dinheiro e injustiça, que é o capítulo 5, de 1 a 6. Ele condena os ciscos que exploram trabalhadores e confiam na riqueza. Deus vê e julga a injustiça. Para uma conclusão do meu estudo, os principais pecados combatidos por Tiago foi parcialidade, fé apenas teórica, uso destrutivo da língua, inveja e ambição egoísta, orgulho e ganância. E a mensagem que eu deixo aqui é: a fé verdadeira é visível no comportamento diário. É isso, meus irmãos. Maravilha, Leandro. Muito obrigado. Dá para ver que o livro de Tiago, ele é um livro bem atual, né? E muito importante que vocês tenham o contato que vocês estão tendo com o livro de Tiago, de pegar, de ler, de entender, de conseguir tirar esse tipo de análise deles, tá? Mais alguém quer aproveitar e apresentar? Senão a gente deixa para semana que vem, tá bom? Pastor, eu peço desculpas. Eu realmente anotei que a data da entrega era dia 20. Então, Fica o meu tranquilo, vai ter que mano. ficar para semana que vem, tá bom? Aí fica até mais rápido na semana que vem. Aí, Eberton, você, o Juliano, podem apresentar semana que vem, tá? Beleza, obrigada. De nada. Vamos entrar aqui, irmãos, então, no livro de Hebreus. Eu sei que nossos irmãos aqui apresentaram o livro de Tiago, e eu sei que pode confundir um pouco a mente de vocês, mas eu queria justamente expor vocês nesse tipo de conteúdo, tá? Quando a gente tem que estudar ali várias coisas ao mesmo tempo. Vamos estudar agora Epístola de Hebreus. Depois de Filemão, chega essa carta, que é uma carta escrita e intitulada aos Hebreus. Vocês sabem me dizer qual é a diferença que nós vemos na Bíblia? Que existe o hebreu, existe na Bíblia o israelita e existe na Bíblia o judeu. Alguém saberia me dizer aí a diferença entre eles, tá? Porque isso aqui é muito importante. Essa carta, o título dela é justamente esse, Hebreus, né? Vou colocar o S aqui para ficar no plural. Hebreus.
Alguém levantou a mão? Pode falar, irmã Elise. O Hebreus é da descendência de Eber, os israelitas da descendência de Israel, né, de Jacó, e os judeus da descendência de Judá? Quase, bateu na trave ali, mas muito bom. Vamos lá. Os hebreus, eles são sim considerados ali a questão da descendência de Eber, mas não puxando para Eber, mas sim, eles são chamados de hebreu por descendência de Abraão. E aonde na Bíblia que nós vemos eles sendo chamados de hebreu? Só para vocês separarem na mente de vocês. Desde Gênesis 12 até quando eles. Até o livro de Deuteronômio ali, por exemplo, quando eles estão rodeando a terra. Então, durante todo esse período, eles são chamados de hebreus, tá? Porque são descendentes de Abraão, que é descendente de Eber, e eles não têm uma pátria. A partir do livro de Josué, que eles conquistam a terra, eles são chamados de israelita por conta da sua pátria. Porque agora eles têm uma pátria. E qual é essa pátria? Israel. E por estarem em Israel e serem do país, né, entre aspas aqui, Israel, se tornam israelitas. Então, a partir de Josué, eles são chamados de israelitas porque eles têm agora uma terra e eles têm uma nação. E nós sabemos que essa nação de Israel, ela foi unida, né? Vamos colocar assim, de uma maneira generalista, tá? Ela foi unida desde a época dos juízes, da época de Josué ali, juízes, até a morte de Salomão. Quando Salomão ele morre, o reino é dividido em dois. Jeroboão é reino norte, com 10 tribos, e Roboão, reino sul, com 2 tribos. O reino norte é intitulado de Israel e o reino sul intitulado de Judá. Nós sabemos que ali em 720 a.C., Israel, que é as 10 tribos do norte, ela foi invadida pelos assírios e ela foi totalmente miscigenada, né? Fizeram ali as misturas de raça e não passou mais a existir as 10 tribos do norte e Israel. Só ficou as tribos do sul, que é Benjamim e Judá, como o reino de Judá. E quem mora em Judá é judeu. E é daí, a partir mais ou menos ali de 613 antes de Cristo, que a gente tem essa questão dos judeus, porque eles moram em Judá. E é esses judeus que restaram até os dias de hoje, que são descendentes ali da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim, tá? E olha que interessante, né? E é por isso que na Bíblia você vai ver o povo de Deus sendo chamado de hebreu, você vai ver o povo de Deus sendo chamado de israelita, e você vai ver o povo de Deus sendo chamado de judeu. Só de você ouvir, quando alguém falar judeu, você sabe que é praticamente Novo Testamento. Quando alguém fala israelita, é praticamente ali a época dos reis, a época ali que eles já são uma nação. E quando fala hebreus, remete à época lá de Abraão, quando eles ainda não eram uma nação. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Conseguiram compreender? E essa carta que nós vamos estudar, ela é chamada Carta aos Hebreus, fazendo menção a este povo que, se a gente sabe, Abraão ele é antes da lei. Então, o livro de Hebreus é como se fosse um chamamento, não sei nem se existe essa palavra, tá? Perdão aí, mas um chamamento ali para essa questão de antes da lei, tá? E aí a gente vai ver aqui, já na introdução, que o tema central do livro de Hebreus é a superioridade do sacerdócio de Cristo. Se tem um livro no Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento, esse livro é o livro de Hebreus, tá? É o livro de Hebreus. Ele vai falar muito sobre como Cristo é superior
ao sacerdócio do Antigo Testamento. Basicamente, esse é o tema do livro de Hebreus. E aqui no capítulo 1, vou dar aquele contexto geral para vocês. Começando que o livro de Hebreus, meus irmãos, ou a epístola de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ela tem uma autoria desconhecida, não se sabe quem escreveu esta carta. Só que essa carta, ela esconde grandes verdades que enriquecem a nossa vida como um cristão, tá? E aí, falando um pouco mais sobre... falando um pouco mais sobre a sua autoria, a gente tem pessoas que falam que Paulo escreveu o livro de Hebreus. A gente tem pessoas que falam que Pedro escreveu o livro de Hebreus. Nós temos linhas de estudo teológicos que fala que Apolo escreveu o livro de Hebreus. Nós temos linhas de raciocínio que qual que era um outro apóstolo? Eu esqueci agora. Eu acho que João escreveu o livro de Hebreus. Ah, pastor, mas quem de fato escreveu? Irmãos, não temos nenhum tipo de afirmativa sobre isso, tá? Eu descarto Pedro e João porque o nível de conhecimento do Antigo Testamento dentro do livro de Hebreus é muito forte, é muito complexo o livro de Hebreus. Não que eles não tenham capacidade, tá? Mas observando as cartas que eles já escreveram, eu descarto Pedro e João, tá? Eu, sei lá, tivesse que apostar, ou eu apostaria em Paulo, ou eu apostaria em Apolo. Essa carta geral, meus irmãos, ela não vem escrita igual às outras. Eu, Paulo, apóstolo de escrito, estou escrevendo para vocês. Eu, sei lá, fulano de tal, estou escrevendo para vocês. Ela não cita nada, tá? Ah, pastor, mas e quando eu estiver pregando? O que eu falo? Irmão, você não precisa citar. Você fala, olha, livro de Hebreus, não se sabe quem é o autor, ele tem a autoria aí desconhecida, mas é um livro aí intitulado como Hebreus, com o foco de falar com os irmãos que estavam ali, como o início da carta fala, né? Os irmãos que estavam desarraigados, o povo de Israel que estava desarraigado, escrito entre ali, acho que é 67, a gente vai ver mais para baixo, 67 depois de Cristo, tá? Deixa eu só ver aqui, tal. Então, sobre a autoria, não tem como a gente definir quem que escreveu o livro de Hebreus, tá, meus irmãos? A data da epístola, lá, é isso mesmo, ela é provavelmente, tá? É provavelmente uma das 3 datas que eu vou citar para vocês aqui. Primeira delas, que ela é anterior a 55 depois de Cristo. A segunda, que ela é do ano 63 depois de Cristo, e a terceira, que é do ano 70 depois de Cristo. Pastor, por que tem várias datas, não se sabe quem que escreveu? Irmãos, é polêmico mesmo, e não tem... Esse livro dos Hebreus, ele é quase que um livro teológico. Ele não é uma carta igual Paulo escrevia, falando de acontecimentos, e através dos acontecimentos históricos, a gente consegue atestar a data de quando foi escrito. O livro de Hebreus, ele quer mostrar como Cristo, ele cumpre tudo que está no Antigo Testamento. Então, ele é uma carta muito densa, ele é uma carta ali muito específica, tá? É por isso que a gente tem tanta dificuldade de achar autor, tanta dificuldade de traçar aqui quando que ela foi escrita, tá? Qualquer uma das 3 datas que vocês utilizarem está correta. Amém? Vamos lá. Noções gerais dessa carta. Destinatários. Olha só. As referências aos profetas e as descrições de rituais levíticos, eles apontam que o destinatário dessa carta ou dessa epístola é a comunidade de judeus cristãos, chamados também de judeus helenizados.
para quem que foi escrito essa carta aos hebreus? Para os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. E aí o autor, o que ele falou? Vou escrever essa carta aqui para os hebreus, ou seja, antes das leis ali, para que eles entendam como que Cristo cumpriu toda a lei. E aí ele vai e escreve essa carta aqui ao Tiago. Então, a gente tem aqui, ó, alguns pontos que o livro vai trazer também, que é os judeus cristãos, que nós já entendemos ali, e acabei de explicar para vocês quem eram, né? Eram os hebreus que estavam aceitando a Cristo. Nós temos os essênios. Quando nós estudamos introdução bíblica, eu falei sobre os essênios, eram o povo que vivia ali no deserto e guardavam a lei do Senhor. Os gentios, quem que é gentio? Todo aquele que não é judeu, tá? Quando a Bíblia fala gentio, é aquele que não é judeu. E o local da escrita, o livro de vocês vai trabalhar ali também como perto de Roma, tá? Então, essa carta aos hebreus, o destinatário primário dela é a comunidade de judeus cristãos, e a mensagem secundária é para esses grupos aqui, os essênios e os gentios, ok? É para eles ali que foram escrita essa carta. A canonicidade dessa carta. O que é canonicidade? É o processo para que algum livro da Bíblia fosse considerado santo, tá? Neste capítulo a gente vai ver ali alguns critérios utilizados para que os escritos do Novo Testamento fossem aceitos, né? A Bíblia que nós temos hoje, ela tem 66 livros, a protestante, né? 66 livros. Esses livros não estão reunidos à toa ali no nosso cânon, né? Que é chamado de cânon. Houve vários concílios, várias reuniões para definir qual livro estaria na nossa Bíblia. E nós vamos ver um pouco desses critérios e como que a Epístola dos Hebreus passou por esses critérios e está na nossa Bíblia, tá? Quais são aí os critérios do Novo Testamento? Ele tem uma semelhança, né, ao Antigo, porque ele vai estabelecer vários crivos, como esses 4 que eu quero tratar aqui com vocês, tá? Eu só estou de olho um pouco no horário aqui, para não cair a nossa live. Mas eu tenho 2 minutinhos, dá para eu falar aqui, tá? Primeiro, por que o livro de Hebreus está na nossa Bíblia? Pelo testemunho do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Espírito Santo testemunhou na vida dos pais da igreja que este livro é um livro sagrado, é um livro separado. Outro ponto, a apostolicidade. O que é apostolicidade? Ela foi lida, ela foi utilizada pelos apóstolos. E o nível de conhecimento que nós temos dessa carta aponta que não foi qualquer pessoa que escreveu este livro. Ou foi um apóstolo, ou foi alguém muito próximo dos apóstolos, como Apolo, por exemplo, que eu falei para vocês. Outro ponto, a ortodoxia. O que é a ortodoxia? Este livro, ele não fere nenhuma outra parte da Bíblia que nós temos. Esse é um grande critério para que um livro fosse, né, considerado como um livro sagrado, como um livro ali, um cânon sagrado. Ele não pode contradizer os outros livros, os outros 66 livros que nós temos. E, por último, a popularidade ou a catolicidade desse livro. Esse livro foi um livro muito lido, foi um livro que foi feito muitas cópias no Novo Testamento, ali, né, depois da era dos apóstolos. E por conta dessa popularidade, por conta dessa ortodoxia, por conta da apostolicidade e do testemunho do Espírito Santo, nós temos aí vários likes, né, para que esse livro estivesse na nossa Bíblia, tá?
Então, só dando um pouco de contexto para vocês, é porque esse livro aqui ele fala muito do Antigo Testamento, e aí foi difícil para que ele estivesse na nossa Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer a pausa aqui, já são 8h30, para a gente tomar um café, levantar um pouco aí, ir no banheiro, alguma coisa do tipo, e aí já que a gente retorna com a canonicidade. Eu vou destrinchar um pouco aqui sobre essa canonicidade e depois a gente já vai entrar no livro e saber ali o que ele traz para nós de revelação aí sobre essa carta tão preciosa que é a carta de Hebreus, tá bom? Então, daqui 15 minutos eu já mando um novo link para vocês lá, para a gente continuar a nossa aula aqui. É que tiveram as apresentações, né? Mas isso não atrapalhou em nada, só enriqueceu a nossa aula e já que a gente volta, tá? Então, eu acho que daqui a pouco ele já vai encerrar sozinho aqui. Mas os irmãos quiserem já ir tomando uma água, ir no banheiro ali, fique à vontade. Maravilha. A canonicidade da Epístola de Hebreus. Então, com a incerteza, meus irmãos, de quem que escreveu, ou seja, da autoria, e também a falta de identidade apostólica do autor, dos Hebreus, né, permitiu, tudo isso culminou durante muito tempo a canonicidade fosse questionada. Como nós não tínhamos quem escreveu e nem. Opa. Eita, será que ele não tá? Aí. Como nós não tínhamos, meus irmãos, a informação de quem que era o autor e nem nenhuma questão de identidade apostólica, esse livro quase não no nosso cânon, tá? Quase não entrou na nossa Bíblia. Opa, eu cliquei errado aqui. Então, a canonicidade desse livro aqui, ela é bastante debatida. Eu sei que a gente já estudou isso em outras matérias, mas só reforçando aqui, tá? E aí, entrando no conteúdo desse livro, o objetivo dessa epístola, como eu disse, é mostrar a superioridade de Cristo sobre a lei, sobre os profetas, sobre os sacrifícios, sobre todo o Antigo Testamento, tá? E nós vemos a preocupação do autor em cima disso. O primeiro ponto é mostrar que Cristo era superior a tudo que havia antes dele. Irmãos, eu sei que o judeu, ele não mais, né, depois do cativeiro babilônico, eles aprenderam e eles não idolatram mais nada, tá? Depois do cativeiro babilônico, eles aprenderam a lição e não foram nunca mais idólatras. Mas uma figura que é muito emblemática para o povo judeu são o profeta, no caso, profeta e libertador, Moisés. Moisés era considerado ali quase que um ser angelical para o povo judeu. E uma das coisas que o livro de Hebreus traz é justamente a superioridade de Cristo sobre Moisés, tá? Uma passagem muito interessante que também atesta isso. Eu sei que não está no livro de Hebreus, mas só para os irmãos entenderem como que Deus também trabalhou esse ponto, é que nós temos no Monte da Transfiguração Moisés aparecendo junto a Elias, conversando com Jesus. E a superioridade aqui de Cristo é também do sacerdócio que Cristo carregava, bem como o seu sacrifício. Essa questão de sacerdócio de Cristo e sacrifício são os temas centrais do livro de Hebreus, tá? Irmãos, qual é a diferença? Nós já estudamos isso, mas qual é a diferença de um profeta para um sacerdote? Nós já estudamos sobre isso. O profeta, ele é aquele que pega
a questão lá do céu e traz para a terra, ou seja, ele ouve a voz de Deus e traz a mensagem para a terra. Já o sacerdote é o contrário. Ele pega a questão aqui da terra e leva para o céu perante Deus. Essa é a diferença. O profeta, ele ouve de Deus e traz para a terra, e o sacerdote ouve do homem e leva até Deus. O que o autor de Hebreus fala? Que o sacerdócio de Cristo, a representatividade de Cristo, não era por ele, não era somente pelo povo de Israel, mas sim por toda a humanidade. O que o escritor dos Hebreus deixa bem claro para nós é a superioridade de Cristo. Ele era o sacerdote por excelência. Ele levou até Deus não só a questão de pecados de um povo, de uma nação que era Israel, mas também de toda a humanidade. Provando assim que Jesus era um sumo sacerdote por excelência. Outra coisa que o autor aqui aos Hebreus vai tratar, a advertência à apostasia. Nós já estamos familiarizados com essa palavra. Apostasia significa abandono, perdoe minha letra, da fé. Nossa, esse aqui ficou forte, hein? Da fé, tá, irmãos? Abandono da fé. Então, o autor aos Hebreus, ele vai ser muito duro, principalmente aqui no capítulo 3 da sua carta, aonde ele vai falar sobre a superioridade novamente de Cristo sobre Moisés. Olha que delicado você falar por um judeu que Cristo é maior que Moisés e que em tudo Cristo ele foi fiel a Deus. E ele vai falar também, o autor aqui, sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. Se eu não estiver enganado, é no capítulo 3, no capítulo 4, que o autor vai falar sobre o risco de se perder a salvação. Aqueles que pisam no sangue, aqueles que renegam a sua fé, podem ter a sua salvação aí comprometida. Continuando. A figura do sacerdote. Então, no capítulo 4, ocorre a primeira afirmação que, nesse livro aqui de Hebreus, é no capítulo 4 que ocorre a afirmação que Jesus, Filho de Deus, era o grande sumo sacerdote que, embora tivesse ido junto para Deus, compadecia de todas as fraquezas do povo. Qual era a figura do sumo sacerdote? Aquele que compadece do povo, aquele que sente aquilo que o povo está sentindo e leva até Deus. Qual é o papel de Jesus? Se compadecer, levar ao Pai, ser o único intermediador entre Deus e os homens e levar até Deus as fraquezas do seu povo. É isso que o livro de Hebreus vai tratar, mostrar a realidade de Jesus como a figura de sacerdote e sumo sacerdote por excelência. Outra coisa, ele vai falar que o sumo sacerdote, Jesus, ele é perfeito. Diferentemente, o sacerdócio de Cristo permanece para sempre, pois o seu sacerdócio é eterno, não carecendo de outro sacerdote suceder Jesus, porque somente ele, o Filho singular ou o Filho único de Deus, é o sacerdote eterno. Esse sacerdote aqui, por que o livro de Hebreus trata esse assunto? Quando você lê o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, o livro de Números, que são as leis ali de Israel, você vai ver que o cargo de sumo sacerdote, que é o cargo máximo dentro da hierarquia política, e o cargo também, deixa eu só aceitar aqui o Juliano, e o cargo também de sacerdote,
ele era, e eles são, né, até hoje, cargos familiares. Ou seja, se passava entre a família. Todos eles são descendência de Arão. Por que descendência de Arão? Porque ele foi o primeiro sumo sacerdote. E é passado por família. Então, quando o sacerdote ou o sumo sacerdote ele morria, automaticamente o seu filho ali já tomava o seu posto. E na epístola de Hebreus, isso é bem claro que Jesus ele é o único e o sacerdócio dele permanece para todo sempre. Nós não precisamos de outro intermediador entre Deus e os homens. Qual era o papel? A gente tem Deus e a gente tem os homens. No Antigo Testamento, meus irmãos, desculpa a minha letra, tá? No Antigo Testamento, quem que era o elo que ligava o homem a Deus e que ligava Deus ao homem? A figura do sacerdote. Era o sacerdote que fazia a intermediação aqui, ó. Era ele que fazia a ligação. E aí, o que o livro de Hebreus está nos dizendo? Que o nosso sacerdote, ele é perfeito, e ele é único, e ele é eterno. Quem que é esse sacerdote hoje? Jesus. O que o autor ele quer dizer? Não precisamos de outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Jesus, ele é o único que intermedia essa conexão entre Deus e os homens. Você não precisa de ninguém, você não precisa de uma figura angelical, de uma figura santificada, você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder, você não precisa de um padre, você não precisa de um xamã, você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. O único que faz essa intermediação é Cristo, é Jesus. Pastor, baseado em que você está dizendo isso? No livro de Hebreus. É isso que ele trata. Quando ele fala de sacerdócio perfeito, dentro do livro de Hebreus, é essa conexão. É sobre isso que ele está dizendo. Que para ter acesso ao Pai, não precisamos de ninguém a não ser Cristo, a não ser Jesus. Dúvida, meus irmãos? Eu vou tomar uma água aqui enquanto isso. E o autor, ele vai trazendo, ele vai fazendo aquela famosa gangorra, né? Em que trata de um assunto de um lado, trata de um outro assunto posteriormente. E o autor ele vai falar das consequências da apostasia. Lembrando que a apostasia, abandono da fé. Qual é a consequência da gente abandonar a fé? Olha o perigo, preste atenção aqui, meus irmãos. Olha o perigo que é você abandonar a fé. Olha o que o texto fala. Aqueles que tiverem experimentado a salvação, participando do Espírito Santo, provando ou provado da boa palavra de Deus e das virtudes celestiais. E mesmo assim o que, pastor? Mesmo experimentando da salvação, participando do Espírito Santo, provando da palavra de Deus, provando das virtudes celestiais, mesmo provando tudo isso, abandonassem o caminho reto e negassem veementemente as verdades cristãs, não teriam oportunidade de restauração. Irmão, olha o que esse texto está dizendo. Que alguém que foi salvo, alguém que esteve na presença de Deus, alguém que, eu vou usar o jargão popular, tá? Que já foi crente, que já foi um cristão. Se ele se rebela do seu coração, abandona o caminho do Senhor e negar o quê, pastor? Veementemente as verdades que ele aprendeu, negar a Deus, negar o Espírito Santo, negar Jesus, negar as verdades práticas, negar que Deus existe, negar a obra salvífica de Jesus, negar a obra do Espírito Santo, quando ele tá ali dentro,
mas ele se rebelia e começa a negar isso dentro de si, não, olha o que o texto está dizendo, não tem chance para restauração. Essa pessoa, ela é perdida para sempre. Ela não pode mais ser salva. Ela é uma pessoa que perde a salvação e não pode mais restaurar a salvação. Olha só que interessante. Ah, pastor, mas o pecado sem perdão não é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir ao diabo alguma obra do Espírito Santo. Aqui é você negar o Espírito Santo. E quando você nega a obra do Espírito Santo, quando você nega o Espírito Santo, irmãos, perguntinha básica. Quem que convence o homem do pecado? Quem que convence que aquilo que o homem faz é errado, é pecado? O Espírito Santo. Se você nega o Espírito Santo, automaticamente não tem chance de você ser restaurado, porque o único que faz essa obra de restauração é o Espírito Santo de Deus. Qual é, então, o cuidado que eu tenho que tomar, pastor? A apostasia. O que é a apostasia? O abandono da fé. Não deixe a fé esfriar, não abandone a fé, irmãos, porque você pode correr o risco de negar tudo aquilo que você experimentou em Cristo e perder a oportunidade de restauração. Pode falar, irmã Denise. Pastor, mas e no caso, a pessoa se afastou, apostou da fé e saiu e se rebelou contra Deus e tal. Passado algum tempo, ela resolve retornar. Deus aceita ela de volta? Perfeita pergunta, tá? Aqui, irmã Elise, é alguém que se rebelou, não assim, eu cansei da igreja, eu me frustrei ali com o pastor, eu me frustrei aqui com o grupo que eu estou, eu me frustrei com as pessoas aqui, e eu vou pro mundão mesmo, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou usar droga, eu vou fazer as coisas erradas, pá. Não é esse tipo de situação, porque essa pessoa, ela tá ferida, ela tá machucada e ela tá tentando achar alguma coisa para aliviar a dor dela. Ela não deixou de acreditar em Deus, ela não deixou de acreditar no Espírito Santo, ela não deixou de acreditar em nada referente a Deus. Ela só está ferida, machucada e querendo ali de alguma forma, né, se extravasar e algo do tipo. Essa pessoa, ela não é uma apóstata, né? Ela não abandonou a fé. Ela simplesmente está passando por um momento ali em que ela está confusa. Ela está passando por um momento ali que, se ela continuar naquele caminho, vai chegar à apostasia. Mas a apostasia é quando a pessoa abandona Deus. Quando ela fala, Deus, o Senhor não existe. Tudo que eu vivi na igreja foi uma mentira. Toda a obra do Espírito Santo na minha vida foi uma mentira. Deus não existe, o Espírito Santo não existe, essa coisa é tudo balela. E ela nega a existência de Deus, ela nega a obra de Jesus, ela nega tudo, ela começa a negar, a não querer mais esse tipo de ação, e por ela negar o Espírito Santo, e quem convence o homem é o Espírito Santo, por ela entrar nesse caminho, não tem como ela ter a restauração. Então, a apostasia não é alguém que se desvia ali e tal, mas continua acreditando em Deus, continua ali tendo a sua fé. A apostasia é como se fosse ela virar ateu, né? Ela não acredita mais em tudo. Em nada, né? Desculpa. Ela não acredita mais em nada. Deu para entender, irmã Elise? Deu para entender, mas assim, no caso, inclusive eu vi um dia um vídeo desse, naquele 1 contra 30, sabe? De um cara que era cristão, tal, e depois ele virou ateu não sei por quantos anos, e falando mal, e toda aquela coisa. E apostata mesmo da fé. Aham. Se um dia ele quiser voltar para Jesus, Jesus recebe? Ou ele, sem chance de voltar, um cara desse nunca mais volta mesmo? Ele não volta. Se ele voltar, é porque lá no fundo ele ainda acredita no Espírito Santo. Porque quem traz ele de volta é o Espírito Santo. Não é por escolha nossa que a gente vem. A gente vem porque o Espírito Santo faz a obra dele de tocar na nossa vida. A gente não escolhe Jesus, porque se fosse para a gente escolher, a gente não escolheria Jesus. A gente só
olha para Jesus e a gente só somos atraídos através do Espírito Santo. Se esse rapaz, ele tiver ali dentro dele ainda alguma coisa, se ele foi ferido, com certeza ele vai voltar, porque ele só tá fazendo toda essa ruaça, querendo mostrar a sua dor. Mas se ele foi um apóstata mesmo e ele tá negando o Espírito Santo, não tem como ele querer voltar. Porque a gente só quer voltar, ou a gente só quer se reafirmar, a gente só quer estar de pé novamente, porque o Espírito Santo nos convence disso. Sozinho, a gente não consegue. Por isso do perigo da apostasia. É você se afastar do único que pode te trazer para a salvação, que é o Espírito Santo. Então, assim, se ele voltar, né, se ele, sei lá, se arrepender e tudo mais, isso é sinal que ele não foi um apóstata, ele só estava rebelde e, enfim, querendo chamar atenção. Em palavras claras aqui, tá? Querendo chamar Entendi. atenção ali. Agora, Entendi. se ele for até o final, é porque realmente é um apóstata. Isso nos nossos dias, e principalmente, irmã Elise, no nosso contexto ocidental aqui do Brasil, é muito difícil a gente encontrar um apóstata. Por quê? Porque a gente, culturalmente, o Brasil é um país cristão, com um berço muito forte do catolicismo, um berço muito forte também do protestantismo. Então, é muito difícil alguém crescer apóstata e principalmente abandonar, porque desde pequeno ela já está inserida nesse meio cristão e ela tem contato com o Espírito Santo. Querendo ou não, ela tem em algum momento contato com o Espírito Santo. Então é muito difícil. A pessoa ela pode sair da igreja, a pessoa ela pode se desanimar, a pessoa ela pode, assim, odiar a crente, odiar a igreja. Mas ela tem a fé dela, ela acredita em Deus, ela tem ainda aquela chance de fé, né? Mas no Oriente Médio, por exemplo, principalmente na época ali de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, a apostasia era algo muito forte, tá? Muito forte. Perfeito, entendi. Maravilha, meus irmãos. Continuando, tá vendo como o livro de Hebreus ele é denso, né? Ele é profundo. Ali no capítulo 11, a Bíblia vai trazer, no capítulo 11, se não me engano, se eu tiver errado aqui, irmãos, me perdoe, tá? Mas ela vai começar a trazer os personagens que marcaram, ele vai falar da galeria dos heróis da fé, né? Os personagens que marcaram a história. Pelo quê? Pelo seu exemplo de fé. E existe uma galeria de heróis. Olha só, irmãos. Galeria de heróis da fé. Eu vou pesquisar rapidinho aqui, só para me trazer uns nomes para vocês. Ó, Hebreus capítulo 11 mesmo, tá? Eu vou citar só um nome, alguns nomes aqui para vocês. Abel. Ah, pastor, mas qual que é o exemplo de fé de Abel? A gente só vê ele sacrificando uma vez. Olha só, irmãos. Provavelmente isso era algo do cotidiano de Abel. Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó. Só lenda rara aqui, né? Só peça rara aqui, né? José, Moisés, Raabe. Como assim Raabe, gente? Raabe era uma meretriz, Raabe era uma prostituta. E aonde que ela tá? Na galeria dos heróis da fé. Olha isso, irmãos, que coisa extraordinária. Heróis da fé. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, profetas e por aí vai, irmãos. É uma galeria de homens e mulheres que tem um exemplo marcado de fé. E se eu voltar aqui, irmão, vocês vão ver que todos eles, todos erraram, pecaram, deram cabeçada, tem assassino aqui no meio, tem prostituta aqui no meio, tem gente que falou mais com a boca aqui no meio, tem gente aqui que desobedeceu a Deus, tem gente aqui que mentiu, tem gente aqui que roubou. Irmãos, esse heróis da fé não significa que a pessoa é santa, mas significa que ela tinha fé. É totalmente errado você pensar que uma vida santificada é uma vida sem pecado. Irmãos, quando eu falo de pecado, eu estou falando de... Qual que é a palavra pecado? O que significa? Errar o alvo.
pecar, todos nós vamos pecar, irmãos, não tem como. Pelo resto da nossa vida, Paulo vai falar, o pecado, ele já está enraizado em nosso corpo. Você não escolhe não pecar, não tem como. Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal, quando eu vejo, já estou fazendo. O que não pode é viver em pecado. Essa é a grande diferença, tá? Viver no pecado. Você vai ver Davi ali adulterando, mas ele só vai fazer isso uma única vez na sua vida e vai se arrepender e não vai cair de novo nesse erro. Você vai ver Abraão mentindo, você vai ver ele fazendo uma vez e não se repetindo. Enfim, o que o homem e a mulher de Deus tem que entender que a sua vida, muitas das vezes, ela vai ser uma grande colcha de retalhos, onde você vai costurando ali vitórias, derrotas, pecados, quedas, mas também vitórias, mas também promessas concretizadas, e o todo daquela colcha de retalhos gigantesca, o todo daquilo é uma vida baseada na fé. A fé deve prevalecer. A fé em Cristo Jesus. E você é salvo, a gente viu isso com Paulo, não pelo aquilo que você faz, mas pelo aquilo que Jesus fez. E aí o autor vai falar da perseverança do cristão. O autor reporta aos seus leitores que eles tenham a mesma perseverança e a mesma paciência de um atleta, que não se deve olhar para as dificuldades da corrida, mas ter o olhar objetivo na chegada. Irmãos, eu sei que é difícil, é muitas das vezes causticante. A nossa vida ela é uma eterna montanha-russa. Hoje nós estamos bem, amanhã nós estaremos mal. Hoje temos um desafio que a gente acha que a gente nunca vai passar e nós vamos vencê-lo, e daqui a pouco vai surgir um outro desafio que a gente vai achar que também que não vai passar. E em tudo isso, nós temos que perseverar em Cristo. Perseverar no Senhor e olhar o quê, pastor? A linha de chegada. É como um corredor que está numa corrida, um atleta que está em uma corrida. Ele está focado na linha de chegada. E aí, durante a corrida, ele olha a paisagem, ele pensa ali na sua família, ele ora, ele vive ali todo aquele momento, mas o foco dele está na chegada. Assim deve ser a vida do cristão. Você está numa corrida aonde você tem que aproveitar muito a paisagem, aproveitar muito a corrida, porque já já nós chegamos no ponto de chegada, tá? E outra coisa, irmãos, uma das coisas que atribuem, né, dos pontos ali das pessoas que atribuem essa carta ao apóstolo Paulo é ele fazer essa referência entre o atleta e o cristão. A gente vai ver ele falando isso na carta de Tito, na carta de Timóteo, e aí as pessoas fazem esse link falando também e que Paulo escreveu justamente por conta disso. O livro de Hebreus vai falar no seu capítulo 13 também sobre votos, exortações finais e o seu objetivo. Há um resumo de todas as principais ideias discorridas ali na carta e o escrito aos Hebreus exorta os seus eleitores a ter uma vida com a pauta na ética, ao livro de Tiago que vocês estão estudando, e na prática eficaz do cristianismo. Essas cartas gerais, meus irmãos, elas chamam a gente a viver o evangelho na prática. Como a irmã Amanda falou no início hoje, é a gente deixar de viver algo raso, é a gente deixar de viver algo só aqui no teórico, na sala de aula, e viver o evangelho prático, tá? E aqui eu quero falar um pouco sobre a cristologia e a ciência dedicada à pessoa de Jesus e à sua humanidade, de acordo aí com o livro de Hebreus. Lá em Hebreus, irmãos, o autor vai dizer sobre Jesus que, com o advento de Cristo, os homens deixaram de viver uma ficção e passaram a viver em função das realidades do céu, cuja concretização se dará no porvir, quando Cristo vier
para nos buscar. E o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. Que letrinha, hein, irmãos? Me perdoe. E será eternamente. O autor, ele vai dizer que o mesmo Deus, o mesmo Cristo, que foi ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo que será eternamente. Cristo é o Cristo do passado, Cristo é o Cristo do presente e Cristo é o Cristo que é e sempre será por toda a eternidade. Então, se Cristo curou lá no passado, ele é o Cristo que ainda cura hoje e vai continuar curando eternamente. Se Cristo salvou lá no passado, ele é o Cristo que salva hoje e continuará salvando eternamente. Se Cristo é aquele que libertou as pessoas do cativeiro, das drogas, do cativeiro emocional, do cativeiros demoníacos lá atrás no passado, ele é o mesmo Jesus que liberta hoje e também libertará para todo sempre. Existe algo chamado de imutabilidade, ou seja, o nosso Cristo, o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. E qual é a cristologia em Hebreus? Qual é o estudo de Cristo no livro dos Hebreus? O escritor, ele tem o objetivo de, novamente, reafirmar ou afirmar a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre a lei, sobre os profetas e demonstrar a necessidade do quê, pastor? De romper de forma definitiva com os velhos modelos de culto judaico e apresenta pontos específicos da cristologia. Irmãos, o livro de Hebreus, ele é uma ruptura com todas as tradições judaicas. E o que nós vemos hoje nas igrejas evangélicas? O povo cada vez mais trazendo os ritos judaicos para dentro das igrejas. As pessoas usando talit, as pessoas usando kippá, as pessoas fazendo ali todas guardando o sábado, fazendo toda a questão ali da guarda da lei, sendo que várias cartas de Paulo, o livro de Hebreus fala que esse tempo já passou. Nós não somos judeus, irmãos, nós somos cristãos. Ah, pastor, você está falando então que é errado eu usar talit, é errado eu usar kippá, é errado eu ter a Arca da Aliança na minha casa? Eu não estou falando nada disso, irmãos. Eu estou falando que trazer esses elementos para o culto e ter esses elementos como algo sagrado, como algo que se aproxima de Deus, como algo, como uma áurea ali, né? Ou como significado de unção, é balela, tá? É balela. Não caiam nisso, tá? Eu gosto de todos os utensílios do Antigo Testamento. Eu tenho, por questão didática, né, que eu mostro em sala de aula, eu tenho talit, eu tenho kippá. Por quê? Porque eu levo em sala de aula para os meus alunos verem, conhecerem e tudo mais. Em casa, eu tenho a Arca da Aliança, eu tenho a Estrela de Davi, eu tenho a menorá, tem um monte de coisa que eu tenho de símbolos. Por quê? Porque eu acho bonito, que eu gosto. É particular meu, inclusive, se alguém quiser me presentear, meu aniversário está chegando aí em março. Mas eu gosto desse tipo de coisa, tá? Agora, eu pegar esses símbolos e levar lá no ambiente de culto, isso é errado, porque Cristo, ele rasgou o véu e Cristo, ele é o sumo sacerdote por excelência, e nós já passamos por essa fase da ritualística judaica. Cristo nos libertou disso, tá? Eu já vi, não vou citar o nome da igreja, mas eu já vi igrejas por aí em que o pastor colocou a Arca da Aliança no meio da igreja, que as pessoas tinham que ir lá, passar a mão na Arca da Aliança, que a aliança era a presença de Deus, e que através daquela Arca da Aliança você ia levar a presença de Deus para sua casa, e se você quisesse, obviamente, né, como tem nessas igrejas, comprar uma miniatura da Arca da Aliança, você ia garantir que a presença de Deus fosse para sua casa. Irmãos, olha isso, olha a doideira disso. Isso é trazer o mercado para dentro da igreja, isso é trazer
tudo aquilo que Jesus abominava. Isso é trazer ponto de contato. Eu acabei de mostrar para vocês. Não há nada entre nós e Deus. O único intermediador entre nós e a presença de Deus é Cristo. Se você tem Cristo, você não precisa de amuleto, você não precisa de imagem, você não precisa de arca da aliança, você não precisa de estrela de Davi, você não precisa de nada disso. Cristo é suficiente para você, para te salvar, para te libertar, para fazer o que for preciso na sua vida. Não caia nessa balela. Ah, pastor, mas eu gosto da Arca da Aliança, assim como o senhor. Tudo bem, pode ter na sua casa, enfim, fica à vontade. Agora, levar isso no ambiente de culto e querer judaizar os irmãos, isso é errado. É contra esse tipo de prática que os apóstolos sofriam lá no início da igreja primitiva e que a gente vê na carta de Pedro, na carta de João, na carta de Paulo, eles brigando ali contra os irmãos que queria trazer esse lado judaico para dentro do culto, tá? E nesse último capítulo aqui, já indo para a parte final da nossa aula, deixa eu só tomar uma água aqui. Nós vamos ver que houve ali o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, no Antigo Testamento. Livro do Êxodo, nós vemos ele sendo separado. Nós vemos as funções do novo sumo sacerdote e as fragilidades desse sumo sacerdote. Em seguida, nós vamos ver como que o sacerdócio de Cristo é superior a esse sacerdócio araônico, esse sacerdócio de Arão. Arão, ele exerce o seu ministério e os seus descendentes foram instituídos por Deus para oficializarem o tabernáculo como sacerdote. Lembra que eu falei para vocês, eu acho que foi antes do intervalo ou agora há pouco, que o sacerdócio, ele era algo familiar e Arão e a sua família foram separados para serem levitas ali e sacerdotes, tá? Êxodo 28:1, que é o que eu citei para vocês aí logo há pouco. E qual é a superioridade de Cristo em relação de Abraão? No capítulo 4, no verso 14, em virtude da constatação da superioridade de Jesus Cristo e Arão, o escritor orienta pelos apóstolos a amadurecerem na fé. Amadurecerem na fé. Eu vou tentar só abrir rapidamente aqui, meus irmãos, esse texto, tá? Rapidinho aqui, eu já abro. Hebreus, capítulo 4, 14. Ó, rapidinho aqui, eu já tô. Hebreus 4, 14. Diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e nós retenhamos firmemente na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados se entregou por nós. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça no fim de sermos ajudados por Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso sumo sacerdote, que nos entrega a graça, que nos entrega a misericórdia, porque ele não foi só aquele que representou a gente perante a Deus como um sumo sacerdócio, né? Como, olha, Deus, as queixas do seu povo são essas. Cristo foi não só o sacerdote, mas também o sacrifício vivo na cruz do Calvário e se entregou por mim e por você. Por isso ele é o sacerdote por excelência. Porque mais do que fazer a questão ali da intercessão, né, de interceder pelo povo perante Deus, Cristo, ele se entregou como sacrifício vivo. Então nós só temos acesso ao Pai porque um homem foi lá intermediar perante Deus e na hora de fazer esse intermédio ele se entrega.
ele entrega a sua vida. Porque o sumo sacerdote, quando ele ia lá dentro do tabernáculo, como a gente já estudou, e ele ia fazer essa questão da intercessão, né? Ele ia interceder pelo povo, ele tinha que fazer um sacrifício de sangue em cima do tabernáculo. Em cima do tabernáculo, não, desculpa, em cima da Arca da Aliança. E este sangue purificaria e alcançaria perdão para toda a nação. Jesus, ele vai até o Pai, se mostra como intercessor do povo, e na hora de mostrar o sangue, na hora do sacrifício, ele se entrega a Deus como sacrifício vivo. Entrega o seu sangue por todo aquele que nele crê. E através disso, eu e você temos salvação. Através desse sacrifício, nós temos salvação em Cristo Jesus. E já indo para a parte final da nossa aula, meus irmãos, nós temos algo que o escritor, ele cita bastante, é sobre esse homem, Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque, irmãos, significa em hebraico rei de justiça, ou meu rei é justo. E ele não tem genealogia. Ele é rei da cidade de Salém. E o que significa Salém? Paz. E é sacerdote de Elion, ou seja, Deus Altíssimo. E foi muito prestigiado por sua sabedoria. Pastor, quem que é esse Melquisedeque? Por que o senhor está falando dele? E por que o escritor fala sobre Melquisedeque? Melquisedeque, ele é uma figura, irmãos, lá do Antigo Testamento. Ele aparece ali em Gênesis capítulo 14, quando Abraão, ele volta da Guerra dos 5 Reis, ele oferece sacrifícios junto a Melquisedeque. Ele dá o dízimo para Melquisedeque. Ele faz sacrifícios com Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Antigo Testamento. Mas, pastor, Gênesis capítulo 14 é antes da lei. Exatamente. Antes da lei, lembra do Hebreus que eu expliquei para vocês? Antes da lei, já existia a figura do sacerdote. E Melquisedeque, ele não tem genealogia, ele chega do nada na história, ele significa rei de justiça e ele é uma tipografia de Cristo. Ele é a tipografia de Cristo, porque Melquisedeque é alguém que chega do nada e já sai da história, como se fosse alguém ali que chegou só para receber o sacrifício de Abraão. E a Bíblia vai dizer ali no livro de Hebreus que Cristo, ele é o sumo sacerdote da linhagem, sumo sacerdote, da linhagem de Melquisedeque. Por que da linhagem de Melquisedeque? Porque é anterior à lei. Então, lembra que Paulo fala que o cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo? Antes da lei existir, pela ordem de Melquisedeque, Cristo, ele é o sumo sacerdote que nos apresenta perante Deus, tá? Ah, pastor, ficou meio confuso. Eu sei que é meio confuso, irmãos, porque esse personagem aqui, ele é muito emblemático, tá? É muito emblemático. E o livro ali vai dizer, né? Livro de Hebreus, que Cristo, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4 informa o ofício do Messias. Vou ler aqui para vocês agora. Ó, rapidinho. Salmo 110, 4. Jurou ao Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no Salmo 110, ele aponta para o Messias. E quem será o Messias? Ele será um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem que é Melquisedeque? Ele é o sacerdote superior ao Arão, porque ele vem antes da lei, e Jesus é da ordem de Melquisedeque, porque Jesus também, ele é o sacerdote
eterno, o sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Ok, meus irmãos? Dúvidas, eu sei que pode gerar bastante Professor, confusão. explica aí que esse negócio aí. Professor, explica aí que esse negócio aí não tem muito, não. O que você não entendeu? Esse aí sobre a ordem de Melquisedeque. É que Melquisedeque, ele é antes da lei. Ou seja, ele é algo que não foi dado por Deus aos homens. Melquisedeque é antes de existir as regras. E Jesus, ele é sacerdote não pela lei, que é pela ordem de Arão, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, antes da lei. Melquisedeque, ele é superior à lei. E Cristo, ele veio para cumprir a lei. Só pode cumprir a lei aquele que é superior à lei. Por isso que a Bíblia fala que ele é da ordem de Melquisedeque. O que ele quer dizer com isso? Que ele é superior à lei, ele é antes da lei. Jesus, ele foi o Cordeiro imaculado por Deus antes da fundação do mundo. É por isso que o texto fala de Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele é o rei de justiça, ele é justo. E Jesus vem dessa linhagem sacerdotal, não da linhagem sacerdotal pecaminosa de Arão, não pela linhagem sacerdotal debaixo do jugo da lei de Arão, mas sim pela ordem de Melquisedeque, que é antes da lei e superior da lei. Deu para entender agora? Sim, consegui entender. Boa. Se ficar dúvida, vocês me perguntam, tá, irmãos? Porque eu sei que é confuso, tá? Então, entendam. Por que que Jesus, ele é, o sacerdócio de Jesus, ele é superior? Porque não é sacerdócio que veio de Arão. E Arão estava debaixo da lei. Ele é um sacerdócio que veio de Melquisedeque, que é superior à lei. E se é superior à lei, é da onde vem a descendência do sacerdócio de Jesus. Pastor, mas por que ele está falando que é da ordem de Melquisedeque? Eu não falei para os irmãos que o sacerdócio, ele era o sacerdote, né? O cargo de sacerdote, ele não era passado de pai, parece raia aqui, né? O sacerdote, ele não era passado de pai para filho, ou seja, não tinha que ter uma sucessão. É exatamente por isso que é de ordem de Melquisedeque. Jesus, o Cristo, ele não foi sacerdote por sucessão araônica, porque Jesus, ele é da tribo de Judá. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Por isso que, pela ordem, Jesus não pode ser sumo sacerdote. Mas Jesus não é sacerdote por Arão, por sucessão araônica. Ele é sacerdote por sucessão de Melquisedeque, que é antes da lei. É por isso que ele é considerado sacerdote, porque ele é antes da lei pela ordem de Melquisedeque. Amém, meus irmãos? Entenderam? Resumindo, é tudo isso que nós conversamos aqui na nossa aula, é o livro de Hebreus. Ele é ali uma dualidade, ele mostra, ele retrata como que Cristo cumpriu toda a lei e como que nós devemos olhar com Cristo pela ótica do Antigo Testamento. Ufa, deixa eu até tomar uma água aqui. Dúvidas? Deu para entender, se cair na prova aí, a questão de Melquisedeque é 10, todo mundo é 10. Lembrando que a prova de vocês é dia 20 de março, tá? E aí, depois do dia 20 de março, nós entraremos na escatologia. E aí vai pegar fogo, né? Mas até lá, vamos estudar Hebreus, que nós estudamos hoje. Semana que vem, nós vamos estudar o livro de Tiago, que vocês fizeram aí as apresentações, vão fazer as apresentações. E vai fazer muito mais sentido para vocês. Vamos estudar também depois 1ª e 2ª Pedro e depois as cartas de João e de Judas. Amém, meus irmãos? Dúvidas? Não? Todos entenderam a nossa aula de hoje? Proposta era essa, falar do livro de Hebreus. Terminei aqui dentro do horário, sem deixar nada para trás.
Quero agradecer a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Provavelmente, se não tiver atraso do IBAD, segunda-feira eu vou estar com um livro em mãos e aí eu tento entregar para os irmãos, tá? A irmã Annelise faz a entrega para mim aí do pessoal de São Francisco, né? Da Amanda, da Natália, fazendo o favor. Juliano, eu marco com você para te passar ali. E a irmã Andréia também eu passo aí pelo Jonathan, tá bom? É isso, meus irmãos. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente já encerra a nossa aula aqui. Era isso que eu tinha proposto para os irmãos. Eu sei que essa questão de Melquisedeque dá uma confundida na cabeça de vocês, mas é assim que termina o livro de Hebreus. Amém? Alguma dúvida? Alguma questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Amém. Dou-lhe três. Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. O que vocês precisarem, pode contar comigo. Podem me chamar. Amém, meus irmãos? Encerramos por aqui. Deus abençoe.